Os paranormais. Focos de esperança. Entre as duas guerras mundiais, muitos europeus, particularmente os da Alemanha, começaram a demonstrar um novo interesse pelos fenômenos paranormais, pela astrologia e pelo espiritismo. Alguns alemães voltaram para videntes e sessões espíritas, impulsionados pela mesma razão que o levaram a aceitar o tirano Adolf Hitler à esperança. A dor pela derrota da Primeira Guerra Mundial, exacerbada pelos termos rígidos da paz e pela economia altamente inflacionária, causava profundo desespero. O povo acorria em massa para qualquer vislumbre de um futuro melhor, embora publicamente desprezasse qualquer tipo de paranormalidade, chegando até a prender cartomantes. Os próprios nazistas toleravam privadamente o ocultismo em suas fileiras. Eles mesmos, em 1939, mandaram fazer pesquisa de parapsicologia e de rabidomância. Também no restante da Europa, os paranormais e astrólogos viam seus consultórios encher-se de clientes, especialmente após o início da Segunda Guerra Mundial. O serviço secreto inglês, percebendo a ambivalência nazista em relação à paranormalidade, lançou uma campanha camuflada que visava confundir os oficiais e enfraquecer a moral do povo. As páginas seguintes analisam o relevante papel desempenhado pelos fenômenos psíquicos, pela astrologia e pelo misticismo durante os anos mais negros do continente europeu. Na década de 1920 e 30, a Alemanha abrigava mais astrólogos por metro quadrado do que qualquer outro país. Uma delas era Elisabeth Ebert, que publicava suas previsões em almanaques populares. Em 1923, Ebert fez várias previsões sobre Hitler. Seu livro, Um Olhar no Futuro, afirmava que o então chefe nazista obteria um poder ainda maior, mas colocaria sua vida em risco por falta de cuidado. Os que acreditavam nela viram algumas de suas profecias concretizadas. Por ocasião da rebelião na cervejaria Bungerbrau, em novembro, Hitler e outros nazistas tentaram tomar o governo na esperança dos nazistas com a polícia. Na escaramuça dos nazistas com a polícia, Hitler caiu e quebrou o ombro. Foi preso. Logo depois de sua prisão, retardaria de fato a evolução do partido nazista durante meses. A profecia do Terceiro Reich. Na Alemanha, entre as guerras, muitos oportunistas aproveitaram o interesse popular pelo fenômeno psíquico e captaram a simpatia dos cada vez mais poderosos nazistas. Erich Hanussen conseguiu as duas coisas. Nascido Heimann Steinschneider, filho de um ator judeu itinerante, ele aprendeu desde muito pequeno a agradar as multidões, declarava possuir poderes paranormais e logo atribuiu o dom da clarividência, mudando o nome para Erich Hanussen, gabando-se de descender de nobres dinamarqueses. Filiou-se ao Partido Nazista em Berlim no ano de 1931 e fundou um jornal de propaganda. Montou também o chamado Palácio do Ministério, um vistoso salão onde realizava dramáticas sessões espíritas, às vezes frequentado por oficiais nazistas. Em uma dessas ocasiões, Hanussen caiu em transe, descreveu em detalhes um amplo salão que a plateia identificou como Reichstag, a Câmara do Parlamento Alemão. Segundo o vidente, o edifício ardia em chamas, destruído por um incêndio provocado pelos que tinham ciúmes do poder de Hitler. Na noite seguinte, 27 de fevereiro de 1933, o Reichstag foi incendiado. Os opositores comunistas de Hitler assumiram a responsabilidade, embora a história tenha demonstrado que houve apenas um responsável. A profecia espantosamente precisa de Hanussen foi atribuída a seus poderes paranormais e não à cumplicidade. Entretanto, menos de um mês depois, o sensitivo foi morto por tropas nazistas, sob a alegação de que ofenderam um líder do partido ao pedir a ele que lhe pagasse uma dívida. Absolvida em seu trabalho
e parecendo quase demoníaco, Eric Jan Hanussen hipnotiza um cliente em 1930, quando conheceu e dizia que ele exercia um poder magnético. Hanussen grava suas profecias em seu estúdio em 1933. A escultura de uma cabeça representa o sensitivo, recebendo seus poderes de um ser superior. No centro de uma mesa misteriosamente iluminada em uma sessão espírita, Hanussen magnetiza seus clientes. Ele previu o incêndio do Reichstag. Nesta foto de 32, os vendedores oferecem o panfleto de Hanussen, que oferecia conselhos gratuitos do chamado Profeta do Terceiro Reich. Nostradamus reescrito. Em 1939, Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, descobriu uma tática inteligente para a guerra parapsicológica. Propaganda baseada nas profecias do astrólogo francês Nostradamus. Karl Ernst Kraft, um sensitivo suíço, foi encarregado de executar o plano. O próprio Kraft já se demonstrara um talentoso vidente. No dia 2 de novembro de 1939, ele previra que Hitler correria risco de vida entre os dias 7 e 8 daquele mês. No dia 8 de novembro, Hitler falou em público durante uma passeata de aniversário comemorativa da rebelião de Munique. Minutos após ter deixado o local da reunião, uma bomba explodiu atrás do palanque onde ele discursara. Kraft foi detido, mas conseguiu convencer a polícia de Hitler de que era apenas um vidente, não um assassino. Logo após o incidente, foi contratado para o projeto Nostradamus, imprimindo viés nazista à interpretação de muitas das vagas previsões do astrólogo. Chegou a sugerir que a referência do grão-duque da Armênia seria uma menção a Hitler. Kraft pode ter sido o autor da ideia difundida mais tarde de que Nostradamus previra o ataque aéreo que acabou por resultar na ocupação de Paris em 1940. Kraft produziu uma edição facsimilar das previsões feitas por Nostradamus cerca de 400 anos antes. Também escreveu panfletos de propaganda nazista como este que aparece sobre o livro. Karl Ernst Kraft, em 1916, época na qual dizia que sua clara evidência fora revelada com a premonição da morte da irmã, ocorrida em 1919. Hitler aguarda os aplausos em seu discurso na cervejaria Burgenbrau, em Munique, em 8 de novembro de 1939. Minutos depois de ter deixado o local, uma bomba relógio explodiu atrás da bandeira da suástica, concretizando a profecia de Kraft. Misticismo na cúpula nazista. Durante todo o período do domínio hitlerista, circularam rumores acerca da confiança do ditador nos astrólogos. Embora uma análise retrospectiva não chame a atenção para o interesse do Führer pela magia, houve subordinados seus que demonstraram de fato essa inclinação, e isso afetaria sutilmente a história do Terceiro Reich. Contou-se que Heinrich Himmler, chefe do esquadrão nazista de segurança SS, recorria a astrólogos antes de qualquer decisão mais importante, também para saber qual poderia ser o melhor momento para suplantar Hitler. Mas a maior prova de suas crenças no ocultismo estava na sua própria força policial. A SS era uma verdadeira sociedade secreta que incluía todo tipo de efeito místico, desde símbolos arcanos até complexos rituais. Himmler restaurou uma fortaleza do século XVI, o castelo de Weissenburg, para transformá-la no mais importante templo da SS, baseado nas lendas folclóricas sobre o rei Arthur. Mandou construir uma mesa redonda e um amplo salão em homenagem aos 12 cavaleiros, seus melhores homens.
construiu um santuário para o Santo Grau e enviou um jovem estudante à sua procura em 1937. Rudolf Hess, outro nazista de alto escalão, tinha fama de confiar em astrólogos. Em sua tentativa de conservar as boas graças de Hitler, Hess planejou uma missão secreta e pediu a seu conselheiro que escolhesse a data mais favorável para executá-la. A 10 de maio de 1941, Hess voou sozinho para a Escócia na expectativa de firmar um acordo com arianos da Grã-Bretanha. A missão fracassou desastrosamente, custando a Hess sua carreira. Himmler passa em revista unidades policiais durante a Anschluss, aliança imposta à Áustria, em 1938, conta que o líder da SS bombardeava seu astrólogo com perguntas a respeito do fim do domínio de Hitler. Conta-se que Rudolf Hess, aqui na cabine do avião que o levou à Escócia, consultou um astrólogo acerca de seus planos para conquistar a simpatia de seu líder Führer. Hitler funde chumbo sobre a vela na noite de Ano Novo de 1939 para o tradicional rito alemão de ler as formas criadas pelo chumbo na água. Embora fosse em geral contra a magia, é provável que Hitler tinha apoio de Himmler em 1943, quando ele contratou com sucesso o serviço de clarividentes, astrólogos e rabdomantes para localizar o ditador italiano Mussolini, que havia sido sequestrado. Sensitivos na conturbada Polônia. No final da década de 1930, enquanto as forças de Hitler esperavam ansiosos uma oportunidade para invadir a vizinha Polônia, havia dois sensitivos nesse país que estavam se tornando cada vez mais conhecidos entre seus compatriotas. Um deles, Wolf Messing, previu com sucesso o fracasso do ataque alemão à Rússia e consta que também predisse as circunstâncias da morte de Hitler. Tais presságios sombrios quase custaram a vida de Messing. Depois da ocupação da Polônia pelos alemães, a Gestapo prendeu e condenou à morte. Messing fugiu e contou mais tarde que havia atraído seus carcereiros com seus dons paranormais, convencendo-os a entrar em sua cela, onde ele os trancou. Stefan Osowiec, outro paranormal polonês, conseguiu evitar sua prisão, apesar de ser vizinho do quartel da Gestapo. Osowiec declarava ter visto auras na juventude, além de possuir dons de clarividência e psicocinese. Quando os alemães bombardearam Varsóvia em 1939, deixando parte das cidades em ruínas, Osowiec decidiu permanecer no seu país para ajudar seus compatriotas. E foi assim que diariamente, entre 1940 e 1941, dúzias de pessoas fizeram filas defronte do apartamento do sensitivo para saber notícias de familiares e amigos desaparecidos. Muitas vezes Osowiec conseguiu localizar as pessoas mentalmente, mas em alguns casos sua única ajuda consistia em dar apoio psicológico a seus clientes, indicar-lhe a sepultura do ente querido. Após fugir da Gestapo, após fugir de uma prisão da Gestapo, Wolf Messing, aqui em uma foto de 1967, voou para a União Soviética. Lá informou a Joseph Stalin que Hitler, que na época era um aliado político, estava prestes a tornar-se um temível inimigo. A profecia concretizou-se logo. Stefan Osowiec descansa com um dos livros nas mãos, em sua casa de Varsóvia. O vidente que se utilizou de seus dons paranormais para auxiliar seus conterrâneos foi morto em agosto de 1944 em um massacre nazista que eliminou centenas de civis poloneses. A astuciosa trama dos ingleses. Enquanto a guerra prosseguia no ano de 1941, os ingleses lançaram uma astuciosa campanha planejada para enfraquecer a autoconfiança do inimigo. A base do plano era a propaganda secreta mentirosa. Publicações e emissões radiofônicas pretensamente alemãs transmitiam notícias falsas para o inimigo.
Em um programa de rádio intitulado Astrologia e Misticismo, uma atriz relatava em alemão mensagem que dizia ter recebido de soldados alemães mortos. O programa logo foi suspenso, aparentemente porque a atriz não conseguia conter o riso durante a transmissão. Com mais sucesso, o Departamento de Assunto Político Militar da Inglaterra publicava falsas revistas astrológicas alemãs, sutilmente escritas para confundir ou abater a moral da população germânica. As profecias tinham datas anteriores para parecerem verídicas. Quase ao mesmo tempo, o comandante da Marinha Inglesa, Ian Fleming, que mais tarde escreveria As Aventuras de James Bond, deixava vazar um boato falso propositadamente entre os germânicos. Revelou, por exemplo, que os ingleses estavam utilizando o serviço de radiodomantes que localizavam os barcos inimigos com a ajuda de pêndulos. Isto pareceu plausível aos alemães, porque coincidiu com o aumento de número de submarinos afundados pelos ingleses. Na verdade, tais afundamentos eram consequência de uma nova tecnologia da fortuita captura de um aparelho decodificado alemão. Mas os desavisados alemães contrataram o seu próprio sensitivo em um inútil tentativa de reagir aos triunfos do inimigo com as mesmas armas. Em um estúdio perto de Londres, Dennis Sefton Delmer transmite um falso programa alemão fluente no idioma por ter vivido em Berlim. Foi o mentor da guerra psicológica que incluía propaganda do ocultismo. Louis Devoe, astrólogo expatriado de Berlim, escrevia propaganda para Delmer, produzindo um livro de falsas profecias, como sempre atribuído ao popular Nostradamus, com incisivas interpretações anglofilas. Astutos propagandistas ingleses publicaram uma falsa revista de astrologia do nome semelhante ao de uma alemã. Apesar das diferenças, houve alemães que acreditaram em seus conselhos. Ian Fleming, aqui em seu escritório, em 1958, lançou boatos acerca da localização de submarinos por rabidomantes, deixando atônito o serviço secreto alemão. Fleming dissimulava seu interesse pela magia sob uma capa de cinismo. A Guerra Fria Psíquica. Na edição de fevereiro de 1960, a popular revista francesa Saint-H-Vier informava seus leitores a respeito de um fantástico acontecimento no campo da comunicação militar. Contava que no verão de 1959, o submarino nuclear americano Nautilus foi enviado sob a camada de gelo do Ártico para uma região normalmente inacessível aos mais sensíveis detectores de amigos ou inimigos. Nenhuma tecnologia da época poderia romper as barreiras de gelo, água e aço que insolavam a embarcação polar submersa. Segundo o artigo escrito por um dos editores da revista, Gerald Messadier, o submarino, apesar de tudo, não deixou de receber mensagens regulares de uma base distante, transmitidas através da mente de um tenente da marinha, em contato telepático com o transmissor, a milhares de quilômetros de distância. O best-seller O Despertar dos Mágicos, escrito pelo jornalista Jacques Berger e Louis Paul Welles, acrescentou mais detalhes à história do Nautilus. De acordo com o livro e com o artigo que o precederam, o projeto Nautilus tivera início a 25 de junho de 1959 e se prolongara por 16 dias. O transmissor escolhido, instalado no laboratório de Westinghouse, em Friendship, estado de Maryland, foi identificado apenas como Smith, um estudante da Universidade de Duke. O receptor a bordo do Nautilus era chamado de Tenente Jones. Segundo o relato dos franceses, 2 vezes por dia, em horários previamente combinados, Smith postava-se à frente de uma máquina no laboratório da Westinghouse, que embaralhava milhares de cartas, cada uma delas marcada com um quadrado, uma cruz, uma estrela, um círculo ou linhas onduladas. O aparelho deixava cair 5 cartas, uma por vez, a intervalos regulares de 1 minuto. Diante de Smith, que tinha instruções para transmitir suas impressões visuais a respeito de cada uma delas, concentrando-se em memorizá-las e também desenhando os símbolos em um papel. Ao final do teste, os desenhos eram colocados em um envelope lacrado, que era trancado em um cofre.
ao mesmo tempo em que Smith tentava transmitir telepaticamente os símbolos impressos nas cartas por um por um. O Tenente Jones, a bordo do Nautilus, procurava captá-los na mesma sequência, registrando suas impressões mentais. Jones desenhava uma série de 5 símbolos em um papel. Então, ao final de cada teste, seu procedimento era idêntico ao de Smith. Colocava os resultados em um envelope lacrado e entregava-os ao capitão do submarino, William Anderson, que o trancava em um cofre. Durante todo o tempo da experiência, Jones jamais saiu de sua sala. Seu único visitante era um marinheiro que lhe trazia as refeições e executava as tarefas de rotina. De acordo com o relato, o Nautilus retornou à sua base em Groton, estado de Connecticut, no final da expedição. Os envelopes que estavam guardados no cofre do capitão Anderson foram enviados por carro e avião para o laboratório de Westinghouse. Lá os desenhos de Smith puderam ser finalmente comparados aos de Jones e feita a tabulação. Mais de 70% deles combinavam perfeitamente, um resultado muito acima dos 20% que se poderia esperar obter pelo caso. Isolado de seu parceiro telepático por milhares de quilômetros e por uma grossa camada de gelo, Jones aparentemente recebera quase um terço das imagens transmitidas por Smith. Embora a experiência do Nautilus tenha sido muito divulgada na Europa, o mesmo não aconteceu nos Estados Unidos. Talvez porque os militares tivessem negado veementemente a veracidade do episódio. William Bowers, um coronel da Força Aérea, que se dizia ter conduzido os testes, desabafou a um repórter americano: a experiência na qual dizem que participei jamais existiu. O capitão Anderson, ao qual se atribuiu a incumbência de guardar os envelopes lacrados no cofre de sua própria cabine, também foi categórico. Afirmou secamente que, embora sua embarcação tivesse por vezes sido envolvida em várias atividades, certamente as experiências telepáticas não se incluíam entre elas. Acrescentou ainda que no dia em que a Nautilus supostamente começara a receber mensagens sobre o gelo polar, na verdade estava fora da água, ancorado no porto de Portsmouth, em New Hampshire, onde passava por uma vistoria. Nos anos seguintes, céticos e entusiastas da parapsicologia acabaram por concordar com os desmentidos da Marinha. Talvez fossem verdadeiros. A experiência de Nautilus podia não ter passado de uma brincadeira de autoria de Jacques Berger, um jornalista russo que vivia em Paris. Berger, que se gabava de possuir inúmeros contatos no mundo da espionagem internacional, era uma conhecida fonte de informações militares exóticas para a imprensa francesa. Fora ele que passara ao desavisado Gerald Messager a história do submarino, publicada na Science et Vie, e mais tarde ele mesmo colaborou para escrever o livro que acrescentou mais os detalhes do caso. Após a morte de Berg, em 1978, Messager expressou seu arrependimento por ter levado a público uma experiência falsa. Na maior parte do tempo, disse geral, o brilhante Berg foi um homem confiável, mas tinha uma tendência para enfeitar certos casos, chegando às raízes do exagero. Além disso, não acredito que fosse suficientemente crítico na época para julgar tal informação. Na época, no entanto, os duvidosos experimentos psíquicos do Nautilus exerceram um efeito fulminante sobre os observadores de Moscou, que acreditavam piamente em tudo. Afinal de contas, os analistas militares soviéticos não esperavam que os colegas americanos confirmassem o fato de fazer pesquisa no campo da parapsicologia. Ao mesmo tempo, os parapsicólogos soviéticos aproveitaram do acontecido para justificar a intensificação de suas próprias pesquisas. Nos anos seguintes, uma saraivada de comentários irônicos acompanhou o desenvolvimento dos estudos de fenômenos paranormais por parte dos militares americanos, pressionados pelos investimentos soviéticos na área após a experiência do Nautilus. Na verdade, o controvertido Berger, voluntária ou involuntariamente, ajudaram a desencadear a longa Guerra Fria parapsicológica, que haveria de se prolongar durante décadas. Sucederam-se as batalhas entre os parapsicólogos
nas quais cientistas e estrategistas de ambos os lados tentavam ser os primeiros a encontrar aplicações militares para fenômenos paranormais como a telepatia, precognição e clarividência. Os USS Nautilus, primeiro submarino alimentado por energia nuclear, atracado em Pearl Harbor no fim dos anos 50, após o submarino ter atravessado o oceano sob o Polo Norte em 1958, divulgou-se amplamente a notícia, provavelmente falsa, de que ele teria participado de um dos primeiros experimentos da Guerra Fria parapsicológica. Ocidente, Oriente puseram-se em campo, abrindo novas perspectivas de trabalho para astrólogos e paranormais e pesquisando tecnologias que mobilizavam energias psíquicas para localizar ou destruir instalações e embarcações inimigas. Na corrida para ser a primeira nação a canalizar essa energia para propósitos militares, americanos e soviéticos chegaram mesmo a utilizar truques desleais. Consta que por mais de uma vez, tanto a União Soviética como os Estados Unidos teriam montado uma campanha de falsas informações para confundir o inimigo. Segundo alguns, o próprio caso Nautilus teria sido uma dessas estratégias. No entanto, mesmo que Berger tivesse realmente tramado toda a história, ninguém soube dizer para quem ele trabalhava. Um grupo de observadores afirma que tudo partiu dos americanos em uma tentativa de intimidar o adversário, enquanto outro atribui um incidente a parapsicólogos soviéticos, ávidos por angariar fundos para suas próprias pesquisas. Não bastante toda essa controvérsia, o fato é que as bases da Guerra Fria parapsicológica estavam firmemente implantadas. Caso os poderes paranormais se demonstrassem reais e controláveis, o impacto de tal descoberta seria um marco na história dos conflitos. Teoricamente, um agente bem treinado, dotado de uma aguda percepção extrasensorial, seria capaz de penetrar em instalações inimigas, ler os planos secretos e decifrar os códigos de comunicação. Um comandante de operações poderia antecipar a ação do adversário, com incalculáveis vantagens táticas. Se os poderes paranormais realmente existissem, seria possível alcançar tropas inimigas e seus chefes, induzindo a distância, doenças, confusão ou até mesmo mortes. Em situações que exigissem uma ação mais sutil, o agente paranormal estaria apto a modificar telepaticamente o comportamento do inimigo, transmitindo-lhes pensamentos programados ou hipnotizando. Tais habilidades psíquicas favoreceriam comunicações secretas a longa distância ou bloqueariam informações sigilosas, tal como a localização de bases militares secretas. Muito antes da Guerra Fria, no início do século XX, líderes militares e políticos já procuravam utilizações práticas para os estranhos poderes que a mente humana possuía. Um dos primeiros relatos de espionagem paranormal pode ser encontrado no Velho Testamento. De acordo com o segundo livro dos Reis, o profeta Eliseu advertiu o governo de Israel do avanço das tropas sírias, fato que ele vira não com os olhos, mas com a sua mente. Conta a Bíblia que, graças às visões do profeta, por várias vezes Israel deixou de sofrer derrotas militares, enquanto o rei sírio, perplexo diante da capacidade de previsão do inimigo, buscava encontrar um delator no meio do seu próprio povo. A tentativa de utilizar poderes psíquicos em combates era bem comum no mundo antigo. Em A Arte da Guerra, tratado escrito no ano 500 a.C., o general chinês Sun Tzu menciona a importância da força que ele denomina Qi, uma espécie de energia vital para o sucesso na batalha. Sun Tzu, excelente guerreiro, ensinava que o controle do fluxo do Qi através do corpo podia influenciar os adversários, completando o uso hábil do Qi com táticas convencionais. Um líder poderia introduzir alucinações e fraquezas na mente do inimigo,
Um soldado treinado no uso do tipo conseguiria um perfeito domínio de si próprio, mesmo no caso de uma batalha, sendo capaz de aproveitar-se da menor falha do adversário. Inúmeros governantes da Europa medieval e renascentista tiveram paranormais a seu serviço, visando sempre prevalecer sobre possíveis opositores. Um dos mais famosos foi John Dee, um cientista que foi astrólogo na corte da rainha Elizabeth I da Inglaterra, estudioso de vários campos do ocultismo. Dee utilizava de uma bola de cristal que chamava de padrão da visão, chamava de pedra da visão. Para receber mensagem de uma assembleia de espírito que ele chamava os Nove, uma história extraordinária, provavelmente apócrifa, conta que certa vez Dee foi informado pela pedra de uma trama dos espanhóis para incendiar as florestas que forneciam matéria-prima para a frota inglesa. Se a trama tivesse sido mesmo real, a descoberta de Dee pode ter mudado a história. Sim, suas florestas teria sido muito difícil para a Inglaterra organizar uma resistência eficaz contra a Armada Espanhola em 1588. O interesse europeu pela espionagem psíquica intensificou-se nos séculos mais tarde, imediatamente após o turvelinho da Primeira Guerra Mundial. Segundo o artigo do oficial da Tchecoslováquia, Karel Hidebalik, publicado em 1925, sob o título Clarividência e Hipnotismo, Cura Magnética e suas aplicações militares, rabidomantes empregados pelo exército tcheco durante a guerra para procurar água potável também localizaram armadilhas e minas ocultas sob a terra. Além disso, escreveu Hidebalik, ele próprio hipnotizara 2 soldados sob seu comando na campanha húngara de 1919, fortalecendo suas habilidades psíquicas para observarem telepaticamente as linhas inimigas, obtendo assim informações que provaram ser verdadeiras sempre que foi possível verificá-las. Isso foi confirmado por Zdeněk Hejdak, outro pesquisador tcheco que entrevistou vários agentes paranormais. O envolvimento de paranormais na guerra moderna chegou ao auge na Segunda Guerra Mundial, quando muitas das potências em luta empregaram sensitivo para pesquisa, espionagem e outras operações. A Marinha Americana foi pioneira em financiar várias experiências, geralmente fracassadas, que buscavam soluções paranormais para problemas decorrentes dos conflitos mundiais. Conta-se que uma delas tentou inutilmente descobrir um sistema paranormal de navegação no estúdio de pombos-correios, buscando novas formas de orientação para submarinos submersos e bombardeiros noturnos. Apesar do fracasso de tais experiências, os jornalistas que acompanharam o episódio declararam que a Marinha continuou a patrocinar pesquisas parapsicológicas anos após o término da guerra, concentrando-se particularmente em submarinos. Segundo o historiador grego Heródoto, certa vez o rei Crécio da Lídia consultou o famoso oráculo de Delfos acerca da guerra com a Pérsia. Depois de inalar essências sagradas, a sacerdotisa disse-lhe que a guerra arruinaria o império. Interpretando tais palavras como sinal de encorajamento, Creso foi ao ataque, sendo derrotado e preso. Segundo Heródoto, o oráculo estava certo, mas era a Lídia e não a Pérsia que estava predestinada a cair. Consta que Napoleão Bonaparte recorria à astrologia e à numerologia para avaliar seus oficiais. A Marinha não foi a única ala das Forças Armadas a patrocinar tais pesquisas. Em tempo de paz, em 1952, o exército americano decidiu verificar se seria possível ensinar cães
a localizar minas. Esses sensíveis dispositivos que provocaram tantas perdas nos campos de batalha através da clarividência. As pesquisas nessa área foram conduzidas por Joseph Rinne, famoso psicólogo do laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke, e um dos primeiros a defender o estudo científico dos fenômenos psíquicos nos Estados Unidos. Segundo um artigo de Rinne, publicou anos mais tarde, ele realizou vários testes em uma praia isolada, próxima a São Francisco, tendo como agentes principais 2 cães pastores alemães chamados Tese e Bini. Ensinou os 2 cães a sentar-se para indicar que havia encontrado uma falsa mina, uma pequena caixa de madeira oculta sob a areia. Antes do início de cada teste, uma equipe de pesquisadores enterrava várias caixas iguais ao longo das chamadas linhas-alvo, em uma extensão de 15 a 25 metros, para remover todos os possíveis indícios. Cada linha-alvo era inundada de 15 a 20 centímetros de água. No decorrer do teste, um dos cães e seu treinador, ambos totalmente afastados durante a colocação das minas, percorriam a linha-alvo. Cada ponto em que o cão sentasse era marcado pelo treinador com uma fita estaca branca. Outro pesquisador, que também não sabia a localização das falsas minas, e registrava a posição de estacas. Durante 3 dias consecutivos, no mês de junho, Tesse e Bini submeteram-se pacientemente a 24 testes cada um, na solitária praia varrida pelo vento. O acaso teria sido responsável por um índice de acerto de cerca de 20%, declarou Rinne. O índice de sucesso dos cães foi de 37,5%, quase 2 vezes maior. Nos testes realizados durante os meses de junho e agosto, os resultados foram ainda melhores, 44,2% de acerto. Nos testes posteriores, no entanto, o número de acertos, ou seja, o número de vezes em que os cães localizavam o local exato das minas, começou a cair. Apesar disso, o índice total de acertos obtido nas experiências manteve-se bem superior ao que seria previsível pelo acaso. Apesar da excelente performance dos 2 cães, o exército abandonou o projeto em seu estágio inicial. Uma taxa de 40% de sucesso estava muito acima do esperado, mas não seria suficiente para prevenir acidentes em um campo realmente minado. Além disso, os cães não tinham condições de buscar sozinhos as minas. Precisavam de treinadores que, juntamente com os animais, se exporiam a grande risco. Enquanto o exército testava poderes paranormais de cães na praia, consta que a CIA estava acompanhando o desenrolar das pesquisas psíquicas através do mundo. Segundo alguns escritores especializados nesse assunto, a CIA também empreendeu uma série de estudos secretos, com nomes codificados como Pássaro Azul, Alcachofra, MK Ultra, visando desenvolver habilidades paranormais confiáveis. Ao mesmo tempo, segundo o agente da CIA, Mills Copeland, expôs em suas memórias, um outro setor do departamento já encontrara aplicação para tais poderes, embora pouco recomendável. No início dos anos 50, Robert Mandelstam, um jovem criativo e membro de uma subdivisão política da CIA, persuadia seus superiores a tentar influenciar as atitudes de certos líderes estrangeiros, introduzindo astrólogos controlados por americanos no círculo de seus conselheiros. Segundo o relato de Copeland, em seu livro em 1889, o esquema astrológico levou mais de uma década para produzir resultados. O primeiro sucesso data de 1966, quando o presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, consultou um vidente treinado pela CIA acerca de um convite para uma visita à China. O astrólogo assegurou ao presidente, cada vez menos popular, que os astros se mostravam propícios à realização dessa viagem, influenciando assim Kwame a tomar a infeliz decisão de sair de Gana por algumas semanas. Durante a ausência do presidente, um golpe militar levou ao poder o general Joseph Ankara, um líder político apoiado pelo governo americano. O esquema mostrou-se ainda mais eficaz alguns meses mais tarde, quando, segundo Copeland, informações fornecidas por um programa astrológico computadorizado desenvolvido pela CIA acabaram por convencer o presidente da Indonésia, Ashmed Sukarno, a tomar diversas atitudes que combinavam perfeitamente com as diretrizes americanas.
incríveis homens das montanhas. Quando os soldados americanos disputavam com os índios o controle das terras do oeste, as possibilidades de vitória da cavalaria ou a simples sobrevivência dependiam em grande parte dos experimentos guiados que os conduziam através dos territórios inóspitos e desconhecidos. Conhecendo dos hábitos dos índios, tais homens das montanhas eram perfeitos peritos rastreadores capazes de detectar a presença de inimigos através de pistas tão sutis como a movimentação de uma ovelha à distância. Atribuía-se aos guias uma espécie de sexto sentido, uma faculdade intuitiva, talvez mesmo paranormal. Alguns deles concordavam com tal opinião, outros, como James Butler e Will Beard Hickok, declaravam-se protegidos por misteriosas forças místicas. Muitos consideravam as suas premonições como aviso de perigo ou morte repentina. Há quem diga que alguns comandantes ignoravam tais avisos, expondo-se ao perigo. Em 1865, o general Patrick Connor conduziu um batalhão pelo território de Montana, ao longo do rio Powder, para cortar as incursões dos índios nos acampamentos dos brancos. Certa noite, o chefe dos guias, Jim Bridger, ouviu os uivos sinistros de um espírito conhecido por lobo feiticeiro, presságio de perigo iminente. Bridger quis levantar o acampamento, mas Connor recusou-se a fazê-lo, decisão da qual deve ter se arrependido mais tarde. No dia seguinte, o batalhão enfrentou todo tipo de dificuldades. Falta de mantimentos, fracassos militares e terríveis tempestades de inverno. Isso custou a Connor seu comando. Enquanto a CIA tirava proveito das crenças paranormais de alguns líderes mundiais, os militares americanos começaram a testar a utilização dos poderes psíquicos em combates de guerra. Por volta de 1966, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos estavam profundamente envolvidos no conflito do Vietnã e não conseguia localizar os esconderijos e túneis nos quais os Vietcongs escondiam suprimentos, homens e armamentos disseminados por todo o país. Uma nova orientação partindo de uma sugestão de Louis Matassia, um geólogo da Virgínia que assessorava os fuzileiros. Matassia conseguiu razoável sucesso como rabdomante profissional, procurando condutos subterrâneos munidos apenas de um par de fios de arame em forma de L, tirado de um cabide de roupas. Segundo dizem os fuzileiros, a mesma técnica poderia ser utilizada para encontrar os túneis Vietcongs. Muitos oficiais reagiram com ceticismo à sugestão de Matassia, mas um deles, o Major T.F. Manley, parecia ser uma pessoa mais aberta para colocar a prova a ideia de Matassia. Manley programou algumas atividades em uma cidade vietnamita simulada, construída dentro da base dos fuzileiros navais, em Quantico, na Virgínia. A cidade, usada para treino tático dos soldados engajados no Vietnã, reproduzia autêntica cabana de palha, plantações de arroz e chiqueiros, bem como uma rede de túneis e uma série de perigosas armadilhas de guerra. Segundo o relato do teste fornecido pelo investigador paranormal Christoph Beard em seu livro de 1979, A Mão Divinatória, Matassia, mal entrar na cidade, suas duas varetas que ele segurava em linhas paralelas diretamente apontadas para a frente,
já começaram a separar-se, movimentando-se em direção às cabanas, simulando os dois lados, situado nos dois lados. Bem, vai ver que é algum tipo de túnel, deduziu o pesquisador. Enquanto observadores do corpo de fuzileiros navais marcavam o local da descoberta com uma faixa branca, Matácia prosseguia suas buscas, verificando em loco que o túnel ia descendo de uma cabana para outra. Um capitão que desceu pela rede de túneis percebeu que sua extremidade final havia menos de meio metro de água, embora Matácia tivesse dito que era mais profundo. À medida que Matácia caminhava pela cidade, suas varinhas, denominadas de orientadores de arame pelos fuzileiros, localizavam túneis cômodos disfarçados, tubulações e fios subterrâneos, além de uma parede falsa que ocultava um cubículo com capacidade para esconder diversos guerrilheiros. Em menos de meia hora, Matácia completara seu tour pela cidade, descobrindo a maior parte daquele intricado labirinto subterrâneo, sem grandes falhas. Seus companheiros mostraram-se tão entusiasmados com os resultados que alguns deles quiseram manejar as varinhas com suas próprias mãos e obtiveram um êxito surpreendente. Segundo Matácia contou aos fuzileiros mais tarde, qualquer pessoa poderia manejá-los, exceto doentes e retardados mentais ou céticos incuráveis. Em 1967, março, The Observer, um jornal publicado para as tropas americanas no Vietnã, noticiou que os fuzileiros navais haviam introduzido oficialmente as varas de rabdomante de Matácia nos campos de batalha. Embora a princípio os soldados duvidassem muito de sua eficácia, mesmo assim alguns túneis vietcongues foram localizados, segundo o artigo sobre o assunto. Entretanto, após 5 meses, o programa foi cancelado. O comandante do desenvolvimento e treinamento de Quantico concluiu que a pesquisa exigia habilidades técnicas fora do alcance da média dos fuzileiros. Entradas camufladas conduzem ao labirinto de túneis, postos e fortalezas dos Vietcongues, descoberto em 1965. Tentando localizar tais esconderijos dos fuzileiros navais, treinaram soldados para usar varinhas de rabdomância. Antes mesmo que os soldados americanos dispusessem suas varinhas de prospecção, as pesquisas para o uso militar da fenômenos paranormais já começaram a explodir na União Soviética, em grande parte devido às reportagens acerca do submarino Nautilus. No início dos anos 60, a publicidade em torno do assunto incentivaram o Kremlin a autorizar pesquisas no campo da paranormalidade, que estivera quase completamente desprezado nos anos 40. Na época, a enciclopédia oficial do país definiram a telepatia como uma ficção idealista e antissocial a respeito do poder sobrenatural do homem, conceito totalmente adverso aos princípios materialistas soviéticos. A pressão governamental acabou por interromper as experiências pioneiras realizadas pelo fisiologista Leonid Vassiliev, do Instituto de Pesquisas Cerebrais de Leningrado. No entanto, vários anos depois, Vassiliev entendeu a reportagem sobre o Nautilus como uma inesperada confirmação estrangeira de seu trabalho anterior e apressou-se em retomar os estudos. Em 1962, Vassiliev já conseguiria um apoio, pelo menos tácito, de meios oficiais, publicando em seu livro Experiências a Longa Distância. Nele, Vassiliev contava que os americanos haviam aperfeiçoado sua própria experiência, na qual um agente fazia outro dormir à distância, comprovando assim que as influências telepáticas estendiam-se por distâncias longas, superando obstáculos físicos maiores, inclusive águas profundas e o casco de metal estanque de um submarino. Vassiliev passou grande parte dos anos 60 estudando as habilidades de uma enigmática paranormal soviética chamada Nina Kulagina. Vassiliev interessou-se por seus talentos telecinéticos, que incluiu a capacidade de movimentar o ponteiro de uma bússola, somente com a força da mente. Outros observadores não demonstraram o mesmo interesse pela paranormal. Os jornais soviéticos da época costumavam criticar Kulagina, chamando-a de impostora e atribuindo seus poderes a magnetos que trazia escondido em partes íntimas do corpo.
Pesquisadores ocidentais incumbidos de testar coлагina concluíram que ela não tinha condições de superar uma análise rigorosa. Os supostos resultados do caso Nautilus inspiraram iniciativas parapsicológicas da União Soviética. Embora esse assunto fosse polêmico entre os cientistas soviéticos, de certo modo adaptava-se perfeitamente às teorias psicológicas dominantes, que se baseavam em uma visão materialista da mente humana, como um elaborado aparelho biológico, cujos complexos processos eletroquímicos possibilitam que receba informações e transmita energia. As experiências parapsicológicas tinham por objetivo enfatizar tais processos físicos, tomando o cérebro mais sensível, mais poderoso e mais aberto a influências exteriores. Um dos mais importantes defensores desse ponto de vista foi Bernard Kazinski, colega de Vasiliev, e autor do livro publicado em 1962, Comunicações Radiobiológicas, na qual expunha sua teoria a respeito da telepatia. Ele acreditava que a informação mental podia ser transmitida a longa distância através do mesmo tipo de ondas eletromagnéticas usadas nas transmissões de rádio. O cérebro e o sistema nervoso humano, escreveu, contém instrumentos altamente sofisticados de radiocomunicação biológica, capaz de transmitir sensações e experiências com uma fração mínima de energia despendida do funcionamento de um transmissor de rádio convencional. As implicações dessa teoria em comunicações militares eram as mais variadas. Segundo os passos de Vasiliev e Kazinski, uma nova geração de parapsicólogos soviéticos dedicou-se com afinco ao estudo dos poderes paranormais, visando, na maioria das vezes, suas possíveis aplicações na área militar. À medida que a postura do governo se tornava menos rígida, os cientistas soviéticos passaram a frequentar congressos internacionais especializados no assunto, nos quais tinham a oportunidade de trocar ideias com colegas ocidentais, chegando mesmo a afastar às vezes o véu do sigilo que costumava encobrir os melhores trabalhos soviéticos. Um assíduo frequentador desse congresso era Eduard Naumov, um sociável pesquisador que mantivera significativos contatos com o Ocidente nos anos 60. Em 1968, depois de fazer algumas revelações aparentemente indiscretas em um congresso de parapsicologia que ele ajudará a realizar em Moscou, Naumov tornou-se centro das atenções. Nesse encontro, que atraíra grande número de pesquisadores ocidentais ávidos pelas informações sobre os rumos das pesquisas secretas soviéticas sobre o assunto, Naumov revelou que seu país realizara com sucesso uma operação naval secreta muito semelhante à do Nautilus. A experiência conseguira estabelecer uma conexão telepática entre um submarino submerso e uma estação sediada na praia. Naumov declarou ainda que, em outro experimento, uma unidade militar do serviço secreto desenvolvera um método para interceptar e monitorar comunicações telepáticas entre duas pessoas, uma espécie de escuta clandestina paranormal. Considerando-se que o caso Nautilus caíra no descrédito de estudiosos do assunto, muitos observadores ocidentais não acreditaram em Naumov. Suas declarações também foram prejudicadas pela imprensa soviética, que, enquanto o congresso estava ocorrendo, condenaram sistematicamente toda pesquisa parapsicológica, rotulando-a de irrelevante e decadente. Apesar da ambivalência soviética, as notícias que chegaram aos ouvidos dos cientistas americanos reforçam o temor de que se abrisse um abismo psíquico entre o Ocidente e o Oriente. Livros populares e revistas especializadas pintavam um quadro sombrio da situação. Era como se as tropas soviéticas paranormais avançassem em massa para um ataque. Entre os defensores americanos de uma visão menos apocalíptica, a postura variava, desde a total descrença até um agudo desânimo. Apesar de tudo isso, alguns, para não dizer muitos, analistas americanos defendem a tese de que os relatórios soviéticos nada mais eram do que simples estratégias de guerra, visando confundir e desinformar a opinião pública internacional, tendo por objetivo principal fazer com que os Estados Unidos gastassem dinheiro em uma corrida psíquica unilateral. Outra corrente, bem menor, sugeria que essa estratégia diversionista podia estar partindo dos próprios americanos, os pesquisadores ávidos por obter fundos para suas experiências.
Os Paranormais.